O Conselho Federal de Medicina lança hoje o Atesta CFM, uma nova plataforma voltada para a emissão e acompanhamento de atestados médicos. A iniciativa promete dar mais segurança no processo, ajudando a evitar fraudes e garantindo mais controle sobre os documentos médicos. A partir de março de 2025, todos os atestados deverão passar por essa nova ferramenta. Para entender melhor como essa plataforma vai funcionar, os impactos na área da saúde e os benefícios na prevenção de fraudes, eu converso ao vivo agora com Jefferson Maleski, que é advogado previdenciarista, está conectado aqui com a gente. Um ótimo dia, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar de volta aqui falando desse assunto tão relevante para a população. Pois é, explica para a gente melhor o que é esse Atesta CFM e por que essa plataforma é tão importante para os médicos e também para os pacientes e para as organizações. O CFM é o Conselho Federal de Medicina e ele emite algumas resoluções, algumas portarias de orientação para os médicos. Em 2024, ele emitiu duas resoluções interessantes, a 2381 e a 2382. A 2381 veio trazendo novas disponibilidades sobre a documentação médica. Por exemplo, falando quais são os documentos médicos que os médicos e odontólogos podem emitir, como atestado de afastamento, parecer médico, uma perícia. Então, ele regulamentou algumas coisas atualizando. Por exemplo, o médico pode fazer assinatura digital, assinatura eletrônica, se você está fazendo uma consulta online, algo que já é corriqueiro, o CFM regulamentou. Na resolução 2382, o CFM foi além. Ele criou uma plataforma chamada Atesta CFM, aonde ela iria começar a funcionar hoje para cadastramento de entidades e de médicos, para que os atestados, os documentos emitidos pudessem ter uma validação. Para quê? Para evitar falsificações, fraudes que a gente vê cotidianamente aí, gente vendendo atestados falsos, etc. Só que o que acontece? Essa plataforma ela ia inaugurar hoje e ficar um período mais ou menos de 6 meses, até março do ano que vem, em período de testes, aonde ela passaria a ser obrigatória a todos os médicos. Só que ontem, no finalzinho da tarde, a gente teve uma liminar concedida pela Justiça, suspendendo essa resolução do CFM. O juiz federal que deu essa liminar, ele entendeu que o CFM não pode obrigar os médicos a fazer isso. Então, a gente ainda está aguardando as cenas dos próximos capítulos para ver se essa plataforma vai pegar ou não. Pois é, e qual que é a avaliação que o senhor faz com relação a isso? Seria algo útil para evitar fraudes? Com certeza. Porque hoje em dia os atestados, a maior parte deles são físicos. Ou seja, tem uma escrita física, tem um carimbo, tem uma assinatura que podem ser facilmente falsificados. Não tem como uma empresa analisar se aquele atestado que o seu empregado, o trabalhador levou, se ele é verídico ou não. Porque ele não está dentro de um banco de dados, a empresa não sabe se o carimbo do médico é verdadeiro ou falso, se o número do CFM dele, CRM dele está certo. Então, a empresa não tem essa validade, a não ser que alguém do RH ligue no hospital, ligue no posto de saúde e faça essa confirmação. Com essa plataforma online, a empresa teria acesso, teria um código de acesso para verificar se aquele atestado foi emitido realmente pelo médico que aparece nos dados. Então, seria uma forma de evitar essas falsificações. Agora, se essa plataforma vai ser disponibilizada pelo Conselho Federal de Medicina, ou pelo governo federal, ou por qualquer outra entidade, para nós, usuários, não importa. O trabalhador e o empregador, é interessante que tenha essa plataforma, que ela existe, é uma ideia boa. Agora, quem vai botar ela em prática é que tem que decidir, e isso daí a justiça, o poder judiciário vai entrar nessa solução.
Perfeito. É claro, a justiça agora entendeu, suspendeu essa medida por enquanto, isso deve ter outros desdobramentos, mas seria uma medida para proteger também os profissionais de saúde, né? Também os médicos. Exato. A plataforma, pelos moldes que a resolução monta ela tem acesso para 3 pessoas. Somente 3 tipos de pessoas vão ter acesso, por exemplo, a um atestado de afastamento. Primeiro, o médico, que vai abastecer essa plataforma, ele vai fornecer os dados, vai cadastrar o seu atestado, o seu documento médico que ele emitiu. Segundo, o paciente, que vai poder acessar com privacidade, é só dele, o acesso é gratuito, não precisa pagar nada. E terceiro, a própria empresa, a empregadora, né, daquele trabalhador que levou o atestado, vai poder acessar para verificar se o atestado é válido. Então, é uma ideia excelente, justamente para evitar essas fraudes. Agora, se vai pegar ou não, a gente tem que aguardar os próximos andamentos. É o que traria mais transparência, né, para esses atestados aí, com certeza. E transparência é, de forma geral, sempre bem-vinda em todos os processos, né? E isso impactaria também na questão previdenciária? Com certeza, né? O próprio INSS, ele tem um índice de confiabilidade de documentos médicos. Então, o documento médico que mais ele confia, ele tem uma resolução que ele faz a gradação, né? Então, médico do trabalho tem uma pontuação, depois médico do SUS, depois médico particular, e assim vai. Essa gradação, ela praticamente ficaria igual para todos os tipos de documentação. Por quê? O próprio INSS poderia entrar como sendo uma parte responsável que poderia verificar a validade daquele atestado. Então, não só no trabalho, né, nas empresas que admitem os trabalhadores, é fornecido atestado falso, como também é fornecido atestado falso no INSS. E o INSS teria mais uma segurança de verificar se aquele atestado foi emitido por aquele médico de verdade. Perfeito. Agora, doutor, sempre que a gente vai falar sobre previdência, sobre atestado médico, a gente recebe perguntas aqui, né? E eu queria aproveitar a sua presença para responder uma que foge até um pouco desse tema do aplicativo, mas acho que sobre isso a gente já explicou bem. A pergunta é a seguinte: se um trabalhador fornece ali, apresenta à empresa, 2 atestados médicos de 14 dias, com CIDs diferentes, né, com causas diferentes, isso também gera automaticamente um afastamento ou não? Geralmente, o que acontece? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Até 15 dias, né? Até 15 dias, quem paga o atestado médico é a própria empresa, né? Então, não se tem nenhum benefício que possa pedir ao INSS se alguém tem um atestado de até 14 dias. Então, até 14 dias, até 15 dias, quem paga é a empresa. Agora, se a pessoa leva um novo atestado dentro de 60 dias, ela entregou um de 15 lá, a empresa pagou, passou um prazo dentro de 60 dias. Se ela levar um novo atestado, aí a empresa não é obrigada a pagar. Quem vai pagar é o INSS. A pessoa tem que entrar com pedido de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, para solicitar aqueles 15 dias do segundo atestado. Mas isso se refere quando a pessoa tem a mesma CID ou a mesma doença ou doenças parecidas. Por exemplo, lombalgia com dor nas costas, dor na coluna. Então, CIDs semelhantes se encaixam no mesmo tipo de afastamento. Agora, se ela vai se afastar, desculpem, se ela vai se afastar por doenças diferentes, recomeça a contagem do zero. Então, a pessoa se afastou, por exemplo, por dores nas costas. Dentro dos 60 dias, ou passados depois dos 60 dias, ela se afasta por depressão. São CIDs, são doenças nada a ver uma com a outra. Então, nesse sentido, a empresa vai ter que pagar novamente esses 15 dias de afastamento. Respondida a pergunta, muito obrigado pelo seu tempo aqui mais uma vez. Sempre bom recebê-lo. Até a próxima, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e fico sempre à disposição para voltar quando for necessário. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.